Imagina só uma fotografia que foi criada séculos antes da invenção da câmera. Uma imagem que, pasmem, contém dados tridimensionais que a nossa tecnologia de hoje mal consegue replicar. Pois é, esse é o grande enigma do Santo Sudário de Turim, um artefato que simplesmente coloca a fé e a ciência frente a frente, quase em rota de colisão. Vamos juntos investigar as pistas que podem ou não revelar o segredo por trás desse pano. Bom, mas o que é exatamente que a gente está vendo aqui? À primeira vista, parece uma peça de linho bem grande, com mais de 4 metros. Mas quando a gente olha mais de perto, uma imagem quase fantasmagórica aparece. A silhueta, em tom de sépia, de um homem com as marcas inconfundíveis de uma crucificação. E olha, isso não é nenhum exagero, viu? Esse pedaço de pano é de fato um dos objetos mais estudados e, claro, mais controversos de toda a história. É como se fosse um campo de batalha onde a fé, a ciência e o puro mistério se encontram. Para a gente conseguir entender toda essa controvérsia, primeiro a gente precisa entender o objeto em si e o debate gigantesco que acontece ao redor dele há séculos. A história do sudário deu uma virada, assim, espetacular com a invenção da fotografia. Foi uma descoberta quase por acaso que transformou completamente o jeito que a gente enxerga esse artefato. Por centenas de anos, a imagem no sudário era só isso. Uma mancha bem fraca, um borrão, quase um sussurro visual. A explicação mais lógica que todo mundo dava era que, devia ser uma pintura da Idade Média, uma obra de arte feita por devoção, mas no fim, uma obra humana. E então, a gente chega em 1898. Um fotógrafo amador chamado Secondo Pia consegue a permissão para fotografar o sudário. Na hora de revelar a chapa fotográfica, ele leva um susto. O negativo da foto mostrava uma imagem positiva, com detalhes incríveis, super realista do homem. E isso só podia significar uma coisa: a imagem no próprio tecido funciona como um negativo fotográfico. Olha só, a inversão é impressionante. O negativo revela o que seria o positivo, o rosto real. Agora, para e pensa. Que artista medieval teria a genialidade ou a premonição de pintar um negativo fotográfico centenas de anos antes da fotografia sequer sonhar em existir? Mas se você acha que a história do negativo já era maluca, se prepara. A revelação do negativo foi só o começo. A próxima descoberta levou o mistério para um nível completamente novo, revelando uma característica que, segundo os cientistas, é simplesmente impossível de ser falsificada por um artista: a informação tridimensional. Primeiro, um ponto fundamental que a gente tem que lembrar. Pinturas e fotografias normais são bidimensionais. Elas têm altura e largura, mas não têm profundidade real nos dados da imagem. É tudo plano. E é exatamente aqui que a história parece virar ficção científica. Lá nos anos 70, uma equipe de cientistas do projeto STURP, alguns deles usando tecnologia que foi desenvolvida na NASA para mapear planetas, analisou o sudário. A conclusão deles foi de cair o queixo. A imagem não é plana, ela contém dados tridimensionais. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa que a intensidade da imagem no tecido está ligada diretamente à distância entre o corpo e o pano. Áreas que estavam mais próximas do corpo, como o nariz, por exemplo, ficaram mais escuras. Já as áreas mais distantes, mais claras. Isso cria um mapa de profundidade, uma coisa que a gente simplesmente não encontra em pinturas ou fotos comuns. E é esse o ponto que deixa os céticos sem resposta. Uma pintura é, por definição, bidimensional. Um artista pode até criar a ilusão de profundidade, claro, mas ele não consegue codificar informações de distância real na própria tinta. A presença desses dados 3D é talvez o maior argumento contra a teoria de que o sudário é uma simples falsificação. Então, como é que essa imagem impossível poderia ter sido formada? Bom, isso nos leva a teorias bem extraordinárias. Alguns cientistas propuseram que só uma explosão bem rápida e intensa de radiação vindo do próprio corpo poderia ter queimado a imagem na superfície das fibras do linho. Seria basicamente uma fotografia da ressurreição. Mas bem quando a ciência parecia apontar para algo inexplicável, um teste surgiu prometendo dar a resposta definitiva. Aí a gente entra no desafio do carbono 14, o momento que poderia de uma vez por todas resolver esse mistério. Com a chegada da datação por carbono 14, parecia que finalmente o caso estava encerrado. Será que o sudário era apenas uma falsificação medieval, ainda que incrivelmente habilidosa? Para responder isso, foi usado o famoso método de datação por radiocarbono.
Ele funciona medindo a quantidade de carbono 14 no material orgânico para saber a idade dele. É tipo o padrão ouro para datar artefatos antigos. O momento da verdade finalmente chegou em 1988. Com a permissão do Vaticano, pequenas amostras do sudário foram enviadas para 3 laboratórios de ponta para esse teste definitivo. Os resultados foram unânimes e chocantes. O tecido datava de algo entre 1260 e 1390 d.C., ou seja, em plena Idade Média. Só que o debate não acabou aí, claro. Outros cientistas levantaram contrapontos dizendo que a amostra testada podia ser de uma área que foi remendada na Idade Média, ou que a contaminação por bactérias e fuligem dos incêndios que o sudário sobreviveu poderia ter bagunçado a datação. Com tantas evidências contraditórias, para onde a gente vai? Chegamos ao veredito final, que na verdade é a falta de um. O mistério continua completamente em aberto. E aí a gente volta para os detalhes que desafiam a explicação de uma farsa medieval. A imagem tem uma precisão forense que é impressionante. Marcas de flagelos romanos, feridas nos pulsos, e não nas palmas como a arte medieval costumava mostrar, e o fluxo de sangue que segue a gravidade perfeitamente. Detalhes que um artista do século XIV dificilmente conheceria. E para além de todos os dados científicos, existe um impacto humano que é inegável. Muitas pessoas que veem o sudário, mesmo que seja por fotos, relatam sentir uma espécie de choque, uma conexão visceral com o sofrimento que aquela imagem parece transmitir. É importante também a gente saber a posição oficial da Igreja Católica, né? Ela considera o sudário uma relíquia venerável que merece devoção, mas não bate um martelo dizendo que é autêntico porque, segundo a própria Igreja, faltam provas conclusivas. E no fim, a gente fica com esse paradoxo perfeito. De um lado da balança, características que a nossa ciência do século XXI não consegue explicar nem replicar. Do outro lado, um teste de datação que coloca o pano bem no meio da Idade Média. Qual lado pesa mais? No final das contas, a pergunta continua ecoando através dos séculos. O que a gente está vendo? Um milagre preservado em linho? Uma janela para um evento que aconteceu há 2000 anos? Ou será que a obra-prima de um falsificador medieval tão genial, mas tão genial, que conseguiu enganar até a nossa tecnologia moderna? A resposta, por enquanto, continua guardada no silêncio do Santo Sudário.